Olá, então estamos na segunda parte do conto Vasilisa a Bela, que vem desse livro Contos de Fadas em suas versões originais, traduzidos diretamente de livros antigos. Então essa é a versão original de Vasilisa, chamada Vasilisa a Bela. Na parte anterior, Baba Yaga ficou realmente surpresa pelo fato da Vasilisa ter conseguido realizar todas as tarefas. Então, Baba Yaga pergunta, né? Como foi capaz em tão pouco tempo de executar perfeitamente todas as tarefas que lhe dei? Diga-me. Vasilisa estava com tanto medo ao ver como a velha bruxa rangia os dentes que quase lhe contou sobre a sua bonequinha, mas caiu em si a tempo de responder. A bênção da minha falecida mãe me ajuda. Então, a Baba Yaga levantou-se tomada pela fúria. Ponha-se para fora da minha casa já, ela gritou. Não quero ninguém que carregue uma bênção cruzando os meus domínios. Suma daqui. Vasilisa correu para o quintal e lá atrás ouviu a velha bruxa gritando para as fechaduras e para o portão. As fechaduras se abriram, o portão abriu-se e ela correu para fora da clareira. A Baba Yaga pegou na muralha uma das caveiras de olhos brilhantes e arremessou em Vasilisa. Tome, uivou, é o fogo para as filhas da sua madrasta. Pegue. Foi para isso que elas a mandaram aqui, que elas fiquem felizes. Vasilisa pôs a caveira na ponta de uma vara e lançou-se pela floresta correndo tão rápido quanto podia, achando seu caminho graças à luz que saía dos olhos da caveira, que se apagou quando a manhã chegou. Quer tenha ela corrido um caminho longo ou curto, ou tenha sido caminho fácil ou difícil, por volta da noite do dia seguinte, quando os olhos da caveira começaram a cintilar, ela saiu da floresta escura e selvagem e chegou à casa da sua madrasta. Quando chegou perto do portão, pensou, com certeza a essa altura ela já deve ter achado algum fogo. E jogou a caveira na cerca viva, mas a caveira falou com ela. Não me jogue fora, bela Vasilisa, leve-me para a sua madrasta. Então, olhando para a casa e não vendo nenhuma centelha de luz vinda de nenhuma das janelas, ela pegou a caveira novamente e a levou com ela. Desde que Vasilisa partira, a madrasta e suas duas filhas não tiveram nem fogo e nem luz na casa. Quando elas batiam pedras ou aço, a estopa não acendia, e o fogo que traziam dos vizinhos apagava-se imediatamente ao cruzar os limites do terreno. De modo que elas não puderam iluminar a casa, aquecer-se ou cozinhar algo para comer. Portanto, agora, pela primeira vez em sua vida, Vasilisa sentia-se bem-vinda. Elas lhe abriram a porta e a esposa do mercador, sua madrasta, rejubilou-se ao descobrir que o fogo da caveira não se apagou tão logo fora trazido. Talvez o fogo da bruxa resista, disse e levou a caveira para dentro do melhor quarto. Colocou-a sobre um castiçal e chamou suas duas filhas para admirá-la. Contudo, os olhos da caveira de repente começaram a brilhar e lampejar como carvões vermelhos, e para onde quer que as três se virassem ou corressem, os olhos as perseguiam, crescendo, ficando mais largos e mais brilhantes, até queimarem como duas fornalhas quentes e mais quentes. Assim, a esposa do mercador e suas duas filhas perversas pegaram fogo e se reduziram a pó. Só Vasilisa a Bela fora poupada. Pela manhã, Vasilisa cavou um buraco profundo no chão e enterrou a caveira. Então, trancou a casa e partiu para a vila, onde foi viver com uma mulher idosa, que era pobre e não tinha filhos. Assim ela permaneceu por muitos dias esperando pelo retorno do seu pai, do longínquo Cisarado. Mas sentia-se solitária o tempo todo e começou a arrastar-se mais e mais. Um dia disse a velha senhora, é tedioso para mim, vovó, sentar-me ociosa toda hora. Minhas mãos querendo trabalho para fazer. Vá, pois, e compre para mim algum linho melhor e mais fino que possa ser encontrado, e pelo menos eu poderei fiá-lo.
A velha apressou-se e comprou um pouco de linho do melhor tipo e Vasilisa sentou-se para trabalhar. Tão bem ela ficou que a linha saiu uniforme e fina como um fio de cabelo, e logo já havia o suficiente para começar a tecer. Porém, a linha era tão fina que nenhuma armação sobre a qual tecer pôde ser achada, nem nenhum tecelão concordou em construir uma. Deste modo, Vasilisa foi até seu armário, pegou a bonequinha do seu bolso, colocou diante dela comida e bebida e pediu por sua ajuda. Depois que ela comeu e bebericou um pouquinho, a bonequinha ganhou vida e disse: Traga para mim uma armação velha, uma cesta velha e alguns cabelos de crina de cavalo. Vou arranjar tudo para você. Vasilisa se apressou para trazer tudo que a bonequinha pediu, e quando a noite chegou, rezou e foi dormir. Na manhã seguinte, achou uma armação pronta, feita perfeitamente para tecer suas linhas finas. Ela teceu por um mês, teceu por 2 meses, por todo o inverno. Vasilisa teceu sua linha fina até que toda a peça de tecido ficasse completa, de uma textura tão fina que poderia ser passada como um fio pelo buraco de uma agulha. Quando a primavera chegou, ela branqueou o tecido, que ficou tão branco que nem a neve se poderia comparar. Então, disse a velha senhora: Pegue essa peça de tecido e leve ao mercado, vovó, e à venda. O dinheiro que conseguir deve bastar para pagar por minha comida e alojamento aqui. Quando a velha senhora examinou a peça, porém, disse: Eu jamais venderia tal tecido no mercado. Ninguém deve usar isso, exceto o próprio Cisar. E amanhã levarei ao palácio. No dia seguinte, como havia dito, a senhora foi ao esplêndido palácio do Cisar e decidiu ficar andando de um lado para o outro em frente às janelas. Os servos vieram perguntar-lhe o que desejava, mas ela nada respondeu e continuou andando de um lado para o outro. Eventualmente, o Cisar abriu sua janela e perguntou: O que quer, senhora? Já que veio até aqui. Ó, Majestade Cisar, respondeu a velha senhora, eu tenho comigo uma maravilhosa peça de tecido de linho tão espantosamente tecida que não mostrarei a ninguém além de vós. O Cisar ordenou que a trouxessem diante de si. Quando viu o linho, foi acometido de grande espanto por sua beleza e delicadeza. Quando deseja por isso, velha senhora? Perguntou. Não há dinheiro que possa comprá-lo, paizinho Cisar. Ela respondeu, mas eu o trouxe como um presente para vós. Cisar não pôde agradecê-lo o suficiente. Ele pegou o tecido e mandou para casa com muitos presentes valiosos. Costureiras foram chamadas para fazer camisas daquele tecido para ele. Mas quando o tecido foi cortado, era tão fino que não havia ninguém que fosse proficiente e habilidoso o suficiente para costurá-lo. A melhor costureira de todo Cisarado foi convocada. Todavia, não se atreveu a assumir a responsabilidade. Então, finalmente, o Cisar mandou chamar pela velha senhora e disse: Se a senhora sabe como fiar tal tipo de linha e tecer tal tecido, deve também saber como costurar dele camisas para mim. A velha senhora respondeu: Ó, Majestade Cisar, não fui eu quem teceu a peça. Esse foi o trabalho da minha filha adotiva. Então, pega o tecido, disse o Cisar, e ordena-a que faça para mim. A velha pegou a peça, trouxe para casa e contou a Vasilisa a ordem do Cisar. Bem, eu sabia bem que esse trabalho teria de ser feito por minhas próprias mãos, disse Vasilisa, e trancando-se em seu quarto, começou a tecer as camisas. Tão bem e tão rápido ela fez o trabalho que logo uma dúzia de camisas estava pronta. Então, a senhora carregou-as para o Cisar enquanto Vasilisa lavou seu rosto, arrumou seus cabelos, colocou seu melhor vestido e sentou-se à janela para ver o que acontecia. Em pouco tempo, um servo vestido com a farda do palácio veio até a casa e entrando disse: O Cisar, nosso senhor, deseja ele mesmo ver a hábil costureira que faz essas camisas e recompensá-la com suas próprias mãos. Vasilisa levantou-se e foi imediatamente ao palácio. Logo que o Cisar a viu, apaixonou-se por ela com toda a sua alma. Ele a tomou por sua alva mão e a fez sentar-se ao seu lado.
Bela donzela, disse ele, nunca vou me separar de vós, e vós deverás ser minha esposa. Assim, o Cisar e Vasilisa, a Bela, se casaram. O pai dela retornou do longínquo cisarado, e ele e a velha senhora viviam sempre com Vasilisa em seu palácio esplêndido, com toda alegria e contentamento. E quando a pequena bonequinha de madeira, ela carregou consigo em seu bolso por toda a vida. Então, essa é a história maravilhosa de Vasilisa Baba Yaga, deste livro, Contos de Fadas em suas versões originais. Nós temos a releitura desse mesmo conto no livro Mulheres que Correm com Lobos. Muito obrigada.